Olá, meu nome é Matheus Feitosa e esse é um programa de atividade curricular de extensão que traz o tema Filogenia do Reino Plant e estou sendo orientado pela professora Uelma Souza Silva Carneiro. E aqui nós temos uma árvore filogenética mostrando os 4 grandes grupos de plantas e como elas foram evoluindo suas características evolutivas. Aqui nesse slide nós temos uma árvore filogenética com os anos observando aí as características evolutivas, uma matriz de ausência e presença e nós temos os caracteres adquiridos. Então, amigos, agora eu irei contar para vocês como é que as plantas foram evoluindo e como é que elas chegaram até os dias atuais. Acredita-se que as plantas atuais, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, foram originadas a partir das algas verdes, ricas em clorofilas do tipo A e B, e que possuíam um embrião multicelular. Acredita-se que no período devoniano, as algas que viviam nos continentes se distribuíam em colônias e ficaram até 500 milhões de anos confinados nestes. E assim, em 542 milhões de anos atrás, elas começaram a viver nas margens úmidas e deram origem no período siluriano e ordoviciano aos pequenos musgos, que ainda não podiam crescer. O período chegou ao fim por volta de 495 milhões de anos atrás, dando origem ao período ordoviciano, onde os frequentes terremotos foram transformando a geografia do planeta Terra. Sendo assim, elas foram evoluindo e posteriormente elas foram sendo modeladas, elas foram sofrendo modificações conforme vão passando os anos. A colonização dos continentes pelas plantas se iniciou no período ordoviciano, em 439 milhões de anos atrás, e para que as plantas conseguissem povoar os ambientes terrestres, sofreram modificações importantes. As primeiras evidências de que as plantas começaram a se adaptar à terra seca provêm de fragmentos microscópicos em formato de tubos, cutículas e esporos, e é a partir daí que surgem as primeiras plantas terrestres, do qual podemos citar os musgos, do grupo das briófitas. Acredita-se que durante a Era Paleozoica, no período entre 443 e 416 milhões de anos atrás, o clima se tornou mais ameno e estável. No final do Siluriano, as comunidades voltaram a atingir seu grau de complexidade anterior. Surgiram então os primeiros insetos, similares a aranhas e centopeias, além das primeiras plantas terrestres vasculares. O filo pteridófita, principalmente as samambaias arbóreas, com cerca de 8 metros de altura, junto com os demais grupos de plantas, se originaram no período carbonífero. Vastas porções de florestas cobriam o terreno com árvores de até 40 metros de altura. Dentre as principais novidades evolutivas estão o esporófito dominante e a lignina. Em 350 milhões de anos atrás surgiram as gimnospermas, que possuíam vasos condutores, apresentavam sementes nuas e a partir disso daí podemos observar o início geral de uma maior produção de plantas de elevado porte, ou seja, de um grau de sofisticação. Entre os representantes podemos citar as araucárias e os grandes pinheiros do Paraná. As gimnospermas marcaram o aparecimento das sementes, como consequência de heterosporia, produzindo assim uma maior parte de fecundação. Essas plantas são traqueófitas, ou seja, possuem vasos condutores do tipo xilema e floema, apresentam uma semente com reserva nutritiva, embrião e possuem essa questão geral de revestimento da semente. Essas plantas elas crescem e possuem a função de proteger o embrião e garantir ainda mais a dispersão das plantas, e são plantas de elevado porte. A formação das sementes foi um importante passo evolutivo para que os vegetais viessem conquistar de forma geral o ambiente terrestre, pois além de proteger o embrião, as sementes correspondem a um excelente mecanismo de dispersão geográfica, como podemos citar o pinheiro do Paraná, que é disperso geralmente pela gralha azul. As angiospermas surgiram no período Cretáceo há 130 milhões de anos atrás e alcançaram uma diversidade muito grande em todas as altitudes e latitudes, pois apresentam todos os órgãos que um determinado vegetal possui. O clima, depois de ter sido particularmente quente no Cretáceo, esfriou. Após isso, foram surgindo novas modificações. Essas plantas são vasculares, possuem vasos condutores. Essas plantas possuem flores com tecidos florais, frutos e também possuem um ciclo de vida. Possui também várias características evolutivas que foram evoluindo com o passar do tempo. A sua semente relacionada com seu fruto. Podemos observar também a questão da polinização, aonde essas plantas, ao atrair outros animais, elas podem levar o grão de pólen, assim como os animais, ao consumir suas sementes, pode permitir ainda uma maior dispersão.